Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Vasco da Gama 2, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Vamos combinar que quem conhece um pouquinho da história colorada sabe que era um cenário que estava preparado, armado, né? Volta para casa depois de tudo que aconteceu, mais de 33 mil pessoas, 33.700 num estádio Beira-Rio, contra um dos piores times do campeonato, a chance de tragédia era alta. E a real é que a tragédia aconteceu. Só que eu não vou aqui, nesse vídeo, colocar a culpa nas estrelas. Dizer que a culpa era do ambiente colorado ou de tudo mais. Porque a real é que o Inter só repetiu o que estava fazendo, só jogou o que vinha jogando, só fez o que muitas outras vezes já tinha feito recentemente. Um futebol que não é suficiente para vencer um dos piores times do campeonato. E sim, a tabela mostra que o Vasco é um dos piores times do campeonato. O Vasco consegue ter uma crise muito maior do que nós aqui no Rio Grande do Sul. E aí, eu até entendo que você possa querer colocar a tragédia que nós estamos vivendo para a situação que está sendo vivida, só que a tabela ela não vai permitir colocar esse asterisco. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar analisar do meu jeito, você pode concordar ou discordar, e mostrar por A mais B o porquê que foi extremamente decepcionante tudo o que aconteceu. Bom, gente, a situação é a seguinte, ó. Dessa vez nem a torcida do Inter conseguiu aliviar o técnico Eduardo Cudê, os jogadores. O Cudê foi extremamente ofendido, esse é o termo, né? Com palavras de baixo calão ali por aquele pessoal que estava primeiro no setor logo atrás dele e depois em grande parte do estádio, grande parte dos 33 mil pessoas. E o jogo termina com uma derrota e o torcedor, quando encerra, pedindo para o time ser mais guerreiro. Embora, vamos lá, eu não vi jogadores do Inter a passos de formiga e sem vontade, sem suar, sem... Não, era um Inter um tanto quanto descoordenado para algumas coisas e repetindo ações ineficazes em outras, tendo muita posse de bola. Quem olha esse jogo até pode se enganar em algumas coisas e cair, cometer alguns erros. O Inter teve 65% de posse de bola. Pois é, mas quais foram as grandes jogadas? Quais foram... Aí tem que olhar o detalhe, tem que olhar para dentro de campo e ver o seguinte, mas teve muitas finalizações, mas qual o tipo de finalização? Qual o tipo de jogada? Como é que chegou nessa finalização? Mas a bola na trave do Robert Renan. Um cruzamento para dentro da área que o próprio Vasco já fez em outros momentos. Mas teve jogada de qualidade? Teve peça super bem organizada? Teve um domínio amplo no adversário? É claro que não, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que viu o jogo, ele vai observar esse detalhe. Essa é aquela partida que pode facilmente ser manipulada para dizer o seguinte, olha, o Inter dominava a partida, o Vasco jogou por uma bola, e aí num erro individual do Robert Renan, que o Robert Renan entrega uma bola e o cara sai na cara do gol, eles fazem 1-0 e aí o jogo vira todo pro Vasco, que veio para se defender. É verdade que o Vasco até veio para se defender e é verdade que esse lance aconteceu. Mas a verdade é que já deveria estar 3-0. Era para estar 3-0 para o Inter, de uma situação lógica, normal. 2 no mínimo, ou no mínimo 1. Até esse erro do Vasco dar aí a chance deles fazerem, o erro do Inter dar a chance deles fazerem 1-0. O jogo dessa noite foi igual a todos os outros recentes do estádio Beira-Rio. Tanto é que a tabela mostra o Inter com 12 pontos de diferença. Mas JB, tem que ver a situação no Rio Grande do Sul. JB, tem que pensar o seguinte, tem 2 jogos a menos. Tá bom, recuperou os 2 jogos, ainda tem 6. E nesse momento são 10, 9, pelo menos 9 clubes de diferença de distância. Ou seja, tu tem que tirar 12 pontos, porque tem 2 jogos atrasados, mas tem que ganhar esses 2 jogos atrasados e tem que torcer para todo mundo começar a despencar a sua produção e o Inter ensandecidamente, enlouquecidamente começar a passar os 9 clubes, não é? O Inter é o segundo, tem o Flamengo, que seja, como o primeiro, e aí é só tirar essa distância, só o Flamengo cair. Não, todo mundo teria que despencar. E a verdade é que a tabela não vai ter o asterisco de, olha, mas é que a infelicidade do Robert Renan, olha, mas é que temos que ver que o Inter teve um ano atípico e uma situação completamente atípica. Cara, o Inter é cheio de ironias. O Inter está jogando exatamente como jogou nos piores dias do técnico Eduardo Cudê. E a verdade é que o Inter está jogando como o jeito
que mais irrita o seu torcedor, que é uma posse de bola no sistema defensivo que pouco agrega, que pouco leva uma verticalidade, fica trocando bolas lá ali, tem uma posse ou um domínio que é fajuto, que é fake, que é, vamos dizer assim, enganador, acho que esse é o termo maior, e aí claramente é punido porque desta vez um defensor acabou errando. É claro que eu gosto, eu adoro jogador que saiba jogar, atleta de bom pé, como diz o treinador do Inter, dizendo que os seus zagueiros têm que sair jogando, os seus laterais têm que sair jogando. Qualquer pessoa vai gostar disso. Mas, por exemplo, por que não? Olha, sai jogando com qualidade do sistema defensivo, mas não fica a bola só ali. Vai mais pra frente. Quando chegar na intermediária, tenta um passe vertical. Quando abrir, chuta de fora da área. Por que tu tens, por exemplo, um Gabriel Carvalho, garoto das categorias de base, e tu ficas a todo momento dizendo que quer colocá-lo no melhor momento? Só que, curiosamente ou não, o único meio atacante do Inter que deu um passe vertical, jogou o Wesley na cara do gol contra o Vitória, nunca mais atuou, porque ele fez o diferente. E aí o Inter precisa colocar qualquer outro jogador, tipo Robert Renan, mas que, ele vai trocar passe lá no sistema defensivo. Aí me agrada. Ironia ou não, o René se machuca, entra o Robert Renan, porque não vai entrar o Bernabé. O Bernabé é um cara que é fruto da nossa imaginação, ele na realidade não existe. Um dia a gente vai descobrir que não existe um jogador chamado Bernabé, não existe um outro lateral esquerdo do Inter, e aí ele acaba errando e acaba entregando um gol para os caras que facilita, eu sei, muito a vida do Vasco. Mas também eu preciso olhar que tem várias ironias. O treinador do Inter pediu para contratarem o Bruno Gomes, e que o Bruno Gomes fosse contratado porque ele era um dublê de Arangues. Ele tá sendo um dublê de Arangues desse meio campo do Inter? Claro que não. Só que se eu começar a falar assim sobre individualidades, cara, quem é que vai sobrar? Quem é o cara que realmente se destacou? Mas JB, tem que pensar que o Inter tinha problemas. Dessa vez começou de novo com o Lucas Drummond, garoto das categorias de base. Sim, eu sei, o Alar só entra no segundo tempo, tava no DM, o Wesley também entra depois e tal. Só que, gente, o Vasco tinha 7 desfalques. E o Vasco jogou com 9 jogadores das categorias de base para completar elenco. Nós estamos falando de um Vasco que todo mundo viu e que está trabalhando para cair nesse campeonato brasileiro. Olha, se tivesse mantido ainda o treinador, capaz de estar hoje na zona do rebaixamento. Então, para mim, até essa desculpa é invalidada. Eles não têm o Ener Valencia ainda, eles não têm um Rocher que vai seguir por lá. Mas, cara, o Vasco também não tem esses jogadores, o Vasco também não tem um bom elenco. Se fosse Botafogo ou Palmeiras, várias das pessoas estariam dizendo, cara, assim, com os desfalques do Inter, com esses timaços que estão aí, é um Flamengo, um Palmeiras, um próprio Botafogo, tem mais força financeira, a gente entenderia. Com o Vasco, tem muito o que falar. E dessa vez, o jogo ainda termina com o treinador sendo ofendido pelo torcedor, porque o torcedor acaba na arquibancada perdendo a paciência, e ele com as mãos no bolso se vira e vai embora. Eu não estou dizendo que o Kudê tem que gritar e xingar todo mundo, ele faz o que ele quiser da vida, mas tá na cara que existe um abatimento dele e de alguma maneira até dos jogadores. O cara é ser humano, ninguém gosta de ser criticado, e eu entendo que ele tem essa reação. Mas que pro torcedor ver o time com problemas e claramente as pessoas no redor perdidas sem saber o que fazer, é óbvio que acende um sinal de alerta muito maior. Em outros momentos, a imprensa já foi culpada porque eram os repórteres e os jornalistas que faziam o torcedor consumir aquela coisa ruim. Já sobrou pro torcedor quando o próprio técnico do Inter disse, olha, com esse clima não vai ganhar. E eu sei que é verdade, ele tem razão, com esse clima não vai ganhar. Mas quem faz o torcedor ficar nesse clima são os caras dentro do campo, são os jogadores e o treinador dentro do gramado. Então, tu tá produzindo esse clima, essa energia negativa e, consequentemente, tá colaborando para não ganhar. Só que aí eu te pergunto, a culpa dessa vez é de quem? Do Inter jogar o mesmo futebol? Porque agora alguém pode colocar, mas olha só, JB, nós temos que dar um asterisco. O Inter voltou depois de o quê? 90 dias sem jogar no seu estádio, tá novamente jogando no seu estádio, não é a mesma coisa. Já tinha jogado assim. Essa posse de bola improdutiva, trocando com os zagueiros, sem ser um time que faça muitos gols, isso já foi assim, olha, história do Inter nos últimos 2 anos, aproximadamente, com outros treinadores inclusive. Então, velho, eu só pergunto, a culpa vai ser de quem? Porque no final das contas, basicamente, os caras só sabem achar uma culpa que é fora do Beira-Rio, mas resolver o problema não estão conseguindo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.